Vamos para a segunda parte da aula, então. Estávamos vendo como o CDC é considerado uma lei principiológica, né? Principalmente pelo fato de que eu o aplico sempre com base nos princípios regentes do direito do consumidor e não só na literalidade da lei. Então eu preciso me preocupar com a literalidade da lei, mas eu preciso me preocupar muito mais com os princípios que fundamentam o direito do consumidor, que é esses que vão me levar à conclusão correta no caso concreto. Por isso é que eu disse, por exemplo, que a lei, que ainda que a solução prática para o caso concreto mais benéfica ao consumidor esteja fora do Código de Defesa do Consumidor, e ainda que seja, por exemplo, contrária à disposição do Código de Defesa do Consumidor, é aplicável sempre a norma mais benéfica. E nesse ponto, até é interessante ver que a própria Constituição Federal ela deixa de ser aplicável no caso concreto, caso exista norma mais favorável ao consumidor também. Então aqui o consumidor, na verdade, ele está acima dessa hierarquia legal e inclusive dessa especialidade da lei, né? Porque a gente aprendeu lá atrás que a norma especial se aplica sobre norma geral no caso, né, daquelas regulações específicas, e no caso do direito do consumidor eu vou ter uma coisa um pouquinho diferente, porque eu posso inclusive aplicar a lei geral sobre lei específica se a lei geral for mais benéfica ao consumidor, beleza? Segundo ponto, o CDC ele é um microsistema multidisciplinar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, basicamente, pessoal, que o Código de Defesa do Consumidor ele é um sistema em si, um sistema legal. Ou seja, são várias as matérias que são tratadas ali dentro daquele sistema, e aquele sistema ele não está preocupado com uma matéria só ou com um assunto só. Ele está preocupado na defesa do consumidor. Ou seja, então ali eu tenho normas de direito processual, ali eu tenho normas de direito material, ali eu tenho normas que se aplicariam ao direito empresarial, ali eu tenho normas de direito civil e assim por diante. Então, desde que o assunto seja correlato à defesa do consumidor, ele vai estar dentro do Código de Defesa do Consumidor, ainda que ele pegue uma disciplina diferente, né, dentro das suas disposições. Então, por isso que ele é um microsistema multidisciplinar. Ele tem várias disciplinas dentro dele e ele é um sistema em si. Ele é um sistema incluído dentro do nosso sistema normativo mais amplo. Beleza? Quando eu tiver, tá? Isso para esclarecer também. Quando eu tiver um conflito entre normas civis e normas consumeristas, a nossa ideia inicial é pensar, eu aplico a norma consumerista, mas não. Quando eu tiver conflito entre as normas civis e as normas consumeristas, eu aplico a norma mais favorável ao consumidor, ainda que seja a norma civil, ainda que seja o Código Civil. Então, se o próprio Código de Defesa do Consumidor não atingir, no caso concreto, o grande objetivo de defender esse consumidor, ele passa a ser inaplicável no caso concreto. Eu consigo aplicar a outra norma ao invés dele. Outro ponto importante da gente citar é que o sistema consumerista ele não está só dentro do Código de Defesa do Consumidor. O sistema consumerista ele está espalhado por toda a legislação, basicamente, até por conta dessa situação que a gente acabou de comentar. Então, quer dizer, se dentro da Constituição Federal eu tiver uma norma favorável ao consumidor, eu vou aplicar. Se dentro do Código Civil eu tiver uma norma favorável ao consumidor, eu vou aplicar. Se dentro do Código Comercial eu tiver uma norma benéfica ao consumidor, eu vou aplicar e assim por diante. Então, o sistema dessas relações de consumo, ele é maior do que simplesmente o Código de Defesa do Consumidor. Então a gente tem que olhar para fora, a gente tem que olhar para dentro principalmente, porque lá estão, se não todas, a grande maioria das normas
de defesa desses consumidores, mas a gente tem que olhar para fora também no sentido de dizer, olha, pode ser que tenha alguma coisa fora daqui, pode ser que tenha alguma coisa melhor ainda fora daqui. E aí, é essa norma melhor ainda que eu vou buscar aplicar no caso concreto. Os princípios norteadores do direito do consumidor que a gente vai verificar hoje, eu vou, se não der tempo de tratar todos eles, eu trago uma lista para que vocês possam dar uma olhadinha neles depois, são os seguintes. Primeiro, princípio da vulnerabilidade do consumidor, ou seja, sempre que alguém for caracterizado como consumidor, sempre que a relação de consumo estiver caracterizada, a vulnerabilidade está presente. Nós vamos ver um pouquinho lá na frente que de vez em quando essa relação se inverte, quer dizer, eu preciso primeiro saber da vulnerabilidade para depois saber do consumidor, mas é fato que o inverso é verdadeiro. Sempre que for consumidor, é vulnerável. Nem sempre que for vulnerável é consumidor, tá bom? O princípio da intervenção estatal nas relações de consumo, tá? Esse é bem importante. É assim, por conta dessa disparidade entre essas pessoas, entre fornecedor e consumidor, o Estado foi obrigado a intervir nessas relações. Como que foi essa intervenção? Inicialmente por meio da Constituição de 88, depois pela Lei 8.078 de 90 e mais para frente ainda em várias outras normas esparsas que têm algumas disposições bem específicas que podem ou não se aplicar ao direito do consumidor. Nós temos uma bem recente, que é a medida que regulamentou cancelamentos e mudanças de passagens aéreas durante a pandemia. Essa lei é recente e é uma lei que, apesar de dar algumas vantagens aos fornecedores, né, dessas linhas aéreas, eles pensam no consumidor, no sentido de regulamentar a situação, né? E aí, caso a caso, é que se vão verificar, os juízes vão verificar a aplicabilidade daquela legislação ou não. Lembrando do que a gente disse, por mais que seja claro na lei, dependendo da situação, o fornecedor acaba respondendo mesmo assim por conta da aplicação de princípios consumeristas, ao invés de aplicação da norma nua e crua. O princípio da harmonia nas relações de consumo. O objetivo do Código de Defesa do Consumidor, pessoal, não é só defender o consumidor. O objetivo do Código de Defesa do Consumidor, talvez até o principal deles, é defender o mercado. Quando eu defendo o mercado, o consumidor está protegido. As atitudes anticonsumidor, digamos assim, né, as atitudes danosas ao consumidor, elas são danosas também à concorrência. E é por isso que a legislação se preocupa tanto com essa harmonia nas relações de consumo. Assim, aqueles fornecedores que trabalham certo, eles não vão ser prejudicados por aqueles que estão causando danos aos consumidores e continuam dentro do mercado. Que isso acaba virando um estímulo, de repente, para essas pessoas se manterem no mercado, mesmo causando diversos danos aí aos consumidores. Princípio da boa-fé objetiva. De cara, o princípio da boa-fé objetiva, ele vai indicar que eu presumo que existe boa-fé nessas relações. Tá? De cara é isso. A má-fé, ela sempre vai ter que ser comprovada, assim como é lá no Código Civil. Mas aqui no direito do consumidor, ela tem uma diferençazinha, tá? Aqui no direito do consumidor, a boa-fé objetiva quer dizer que o fornecedor deve cumprir com a boa-fé nas relações antes, durante e depois dos contratos. E, principalmente, que essa boa-fé, ela vai ser sempre interpretada em favor do consumidor. Então, em vários casos, a gente vai ver a aplicação dessa boa-fé objetiva, indicando, por exemplo, que às vezes o fornecedor não fez algo com o objetivo específico de prejudicar o consumidor, mas quando ele toma determinadas atitudes, ele vai contra essa boa-fé objetiva no sentido de eu preciso preservar não só a boa-fé que está entre uma parte e outra,
como a boa-fé geral dentro das relações de consumo. E aí que está a grande sacada da boa-fé objetiva dentro do Código de Defesa do Consumidor. Pessoal, nós vamos continuar daí na próxima aula, tratando dos princípios aí, política nacional das relações de consumo e assim por diante. Beleza? Até a próxima.